Bom dia. Veja no Bom Dia Transporte. Em Manaus deve receber 150 novos ônibus até setembro deste ano. Ainda em Manaus, Volare fecha a primeira venda de modelos com soluções de biossegurança. Express da Marco Polo/BID devem operar em outubro de 2021, em São José dos Campos. No Rio de Janeiro, Viação Ideal renova parte de sua frota com ônibus Caio. Susantur celebra 40 anos com pintura retrô em novo ônibus. Em Natal, motoristas de ônibus, fretados e turismo realizam manifestação. Em Minas Gerais, Grupo Rodap fortalece operação de transporte na Grande BH com ônibus Volvo de 15 metros. Você sabe o que é ser buçólogo? O Bom Dia Transporte está apenas começando. Em Manaus deve receber 150 novos ônibus até setembro deste ano. Na última sexta-feira, 31, os primeiros ônibus começaram a deixar a fábrica da Marco Polo, no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em direção à capital do Amazonas. Os veículos seguirão viagem até a cidade de Belém, de onde partiram embarcados em balsas até Manaus. Ainda de acordo com o Sinetran, a previsão é que a chegada dos veículos inicie em meados de agosto e até o final de setembro sejam entregues em torno de 50% dos 300 veículos. A renovação de parte da frota de ônibus de Manaus é de ônibus Marco Polo Torino, que já deixam a fabricante de ônibus com as cores da empresa, assim como com o brasão da Prefeitura de Manaus, e já atendem os requisitos de acessibilidade. Os novos veículos chegam com barreiras de proteção instaladas para os motoristas e também para os cobradores, o que pode diminuir a exposição dos funcionários das empresas de ônibus, em meio à pandemia do novo coronavírus. 3 empresas que operam nos serviços urbanos de Manaus, já iniciaram o processo de renovação de suas respectivas frotas para o ano de 2020. O trio optou por produtos da Marco Polo com chassis das marcas Mercedes-Benz e Volkswagen. Iniciando com a empresa Verga, que faz parte do mesmo grupo da empresa Verga que opera em Fortaleza, que comprou diversas unidades do Marco Polo Torino montados sobre o chassi OFF 1519 da Mercedes-Benz. Vale ressaltar que os ônibus estão equipados com ar-condicionado e todos os assentos são preferenciais, por isso, estão na cor amarela. A aposta da Viação Rondônia, empresa que tem sede no bairro Cidade Nova Brasil, são os microns Torino dotados do chassi 1590 Odd da Volkswagen. A Expresso Coroado, empresa que está situada no bairro Coroado, fez também uma compra de novos veículos, sendo mistos entre Marco Polo 03 portas com chassi OFF 1519 e veículos com 05 portas com chassi OFF 1721 da Mercedes-Benz. Volare fecha a primeira venda de modelos com soluções de biossegurança. A Volare, subsidiária do grupo Marco Polo, fechou seu primeiro contrato para fornecimento de veículos equipados com soluções BioSAF, que contribuem para reduzir a disseminação do novo coronavírus. A Sena Transporte, operadora que atua na capital amazonense, adquiriu 5 modelos do mini-ônibus ATAC 8 do tipo fretamento, que serão utilizados no transporte de passageiros da Zona Franca de Manaus. Vale lembrar que a cidade foi uma das mais afetadas pela Covid-19 no país. A Volare é a primeira fabricante de mini e micro-ônibus a produzir veículos com tecnologias para proporcionar segurança e saúde aos passageiros e motoristas, disse João Paulo Ledur, diretor da fabricante. Os veículos adquiridos pela empresa possuem configuração interna diferenciada, com poltronas mais distantes, na configuração 1x1x1 com 2 corredores, em vez da convencional 2-2 e 1 corredor, proteção para o motorista e dispenser para álcool em gel no salão de passageiros.
Com entrega prevista para setembro, os mini-ônibus Volaria Ataque 8 têm capacidade para 23 passageiros, sistema de ar-condicionado, cortinas, itinerário eletrônico e preparação para equipamento de áudio. Susantur celebra 40 anos com pintura retrô em novo ônibus. A empresa Susantur, que foi criada em 1980 e que possui sede na cidade de São Paulo, celebra seus 40 anos com a renovação de parte da frota e com isso, a empresa trouxe a identidade visual da época de sua fundação, chamando a atenção de clientes, passageiros e admiradores de ônibus. O moderno Marco Polo Paradiso New G7 1200, equipado com chassi Scania K310, promete trazer o conforto dos demais veículos que a empresa possui em sua frota, destinada ao fretamento contínuo, eventual e ao turismo, que em meio à pandemia do novo coronavírus, segue atingida, assim como milhares de empresas de ônibus, por conta dos decretos em algumas cidades que ainda proíbem a circulação de ônibus rodoviários, como o exemplo do município de Aparecida, no Vale do Paraíba. Acredita-se que assim que algumas cidades começarem a voltar com a retomada do turismo rodoviários, possamos ver esse novo carro da Susantur nas estradas. Enquanto isso, ficamos aqui na torcida por todas as empresas de ônibus do segmento urbano, rodoviário ou de turismo e fretamento, que passam por um momento difícil, em meio à pandemia do novo coronavírus. Express da Marco Polo /BID devem operar em outubro de 2021, em São José dos Campos. Os ônibus 100% elétricos de 22 metros, fabricados pela BID com carroceria Marco Polo, devem estar em circulação comercial em São José dos Campos até outubro de 2021. A promessa é da Prefeitura em apresentação na manhã desta segunda-feira, 10 de agosto de 2020, do sistema de VLP, veículo leve sobre pneus. Linha verde. De acordo com a Marco Polo, o nome comercial é ATV Express, seu novo modelo de carroceria urbana articulada e dedicada a chassis de propulsão elétrica para corredores troncais e sistemas de mobilidade para médias e grandes cidades. O chassi D11B, para carrocerias de 22 metros de comprimento, traz baterias de fosfato ferro-lítio, LiFePO4, e entrega uma autonomia de até 250 km com uma carga completa. A largura total é de 2,6 m e a altura de 3,73 m. Cada veículo tem capacidade para 68 passageiros, 60 sentados e 108 em pé, além de espaço para cadeira de rodas. Largura total. Os ônibus já virão com pacote Marco Polo Biosaf, contra a disseminação de vírus e bactérias, contando com poltronas, balaustres e pega-mãos com aditivos antimicrobianos para garantir a desinfecção dos locais de contato das mãos. Será instalado também sistema UVC de desinfecção do ar instalado no ar-condicionado. De acordo com Rodrigo Picussa, diretor negócio ônibus da Marco Polo, em nota, o ATV Express está sendo desenvolvido em tempo recorde e deverá iniciar os testes de homologação até o final deste ano. A adoção de veículos com tecnologia limpa será cada vez mais rápida e necessária para uma mobilidade urbana sustentável e que promova a preservação ambiental. A Marco Polo está já há alguns anos envolvida em diferentes projetos de veículos movidos a combustíveis de fontes renováveis, o que reforça a nossa expertise também neste segmento, enfatiza o executivo. Segundo o diretor da divisão de ônibus da BID Brasil, Marcelo von Schneider, São José dos Campos será o primeiro sistema de corredores 100% elétricos no país. São José é a primeira cidade do Brasil a criar um viário 100% não poluente, pois entendeu a importância de adotar ônibus elétricos como um aliado no combate às emissões de gases poluentes em larga escala.
Além disso, quando a cidade implementa um corredor expresso, ela reorganiza o tráfego e tira mais ônibus a diesel de circulação, impactando diretamente na saúde da população. O corredor Linha Verde, considerado a principal obra de mobilidade da cidade, terá numa primeira etapa 14,5 quilômetros, e vai ligar as regiões sul e leste, consideradas as mais populosas, passando pelo centro da cidade. Os ônibus articulados terão 4 motores ligados aos eixos, com potência máxima de 201 CV cada e potência nominal de 148 CV cada motor. Os ônibus terão um tempo de recarga média de até 3 horas, de 0% a 100. O chassi possui coluna de direção regulável, regulagem de altura do chassi, ajoelhamento bilateral, sistema anti-chamas, tacógrafo digital, rodas de alumínio e suspensão pneumática integral. Como mostrou o Diário do Transporte em 29 de abril, a Prefeitura assinou o contrato de fornecimento dos veículos para o sistema. Na ocasião, o poder público havia informado que os 12 veículos curtiram 35 milhões, sendo que 10 milhões provenientes da outorga do serviço de concessão da Zona Azul. No mesmo dia, a Prefeitura também assinou o contrato com o consórcio Projeto Linha Verde, formado pelas empresas Compec Galaço e Geozonda, que serão responsáveis pelas obras da primeira fase do projeto, que terá início na Estrada do Imperador, região sul, até o terminal intermunicipal, região central. O contrato tem valor de 56 milhões, sendo 30 milhões de aporte do governo estadual, segundo a Prefeitura. O sistema será classificado como TRM, Transporte Rápido de Massa, e vai contemplar um eixo sustentável de 75 mil metros quadrados que inclui, além do corredor expresso para os ônibus, 4 praças ao longo do trajeto. Das áreas remanescentes, 5% serão destinadas à habitação de interesse social, beneficiando quem mais precisa, segundo a Prefeitura. A administração de São José dos Campos promete a criação de um sistema integrado pelo qual o passageiro use o VLP e os demais ônibus pagando uma tarifa única por sentido. No Rio de Janeiro, Viação Ideal renova parte de sua frota com ônibus Caio Apache VIP4. Viação Ideal, que possui sede no bairro da Ilha do Governador, na zona norte do município do Rio de Janeiro, acaba de renovar parte de sua frota com 7 novos ônibus 0 km, das 10 unidades encomendadas desde o início do ano. Dos 7 novos ônibus, 5 são do modelo Midi e 2 urbanos, modelo Caio Apache VIP4, equipado com chassi Mercedes-Benz OFF 1721UL, que estarão sendo disponibilizados em breve nas principais linhas municipais que a empresa operam. Em Natal, motoristas de ônibus fretados e turismo realizam manifestação. Foi realizado na manhã de terça-feira 11/8 na marginal da BR-101 a manifestação dos motoristas de ônibus fretados e turismo com o intuito de buscar isenção fiscal cobrados pelo governo do estado como medida para enfrentar a pandemia. Segundo a categoria, são 150 dias sem realizar qualquer tipo de viagem. Com a suspensão dessas atividades é inevitável gerar receita para quitar taxas e outras despesas. Em nota, o governo do RN comunicou que os representantes do movimento foram recebidos e acertado que haverá uma data para uma reunião com a Secretaria de Turismo, Setor, Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, SETAS, e com o Departamento de Estradas e Rodagens, DER, para discutir as reivindicações em pauta. Os motoristas querem ser recebidos pelo governo estadual, e, caso isso não ocorra, prometem realizar um novo protesto na capital potiguar. Alguns profissionais confirmaram ao Agora RN estão há mais de 180 dias sem realizar nenhuma viagem. Nem enterro nós fazemos, pois é proibido levar o pessoal para o cemitério. Nosso objetivo é voltar ao trabalho com condições. Então a gente precisa que abra essa discussão, que sentemos na mesa, pois o diálogo é o caminho. Isso é o colocamos para o governo do estado, desabafa um trabalhar do segmento.
Manifestantes carregavam faixas com frases de reivindicações, como governadora, olhe para quem tanto ajuda a economia do estado girar. Não foram registradas ocorrências. O movimento foi pacífico. Segundo o Gabinete Civil, os motoristas solicitam a isenção de taxas que tenham vencimentos durante o período da pandemia, parcelamento de dívidas existentes e reduzir a fiscalização sobre o trabalho da categoria. Pediram também para ver a possibilidade de uma linha de crédito que não seja submetida a análises de crédito e doações de cestas básicas para os mais afetados pela pandemia. Os pedidos serão passados ao secretário do Gabinete Civil e será marcada uma reunião em que ele participe. Já de acordo com Manuel Marques, diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, DRN, responsável pelo setor dos motoristas de ônibus freitados, todas as reivindicações à luz da legislação já foram atendidas e o departamento trabalha para zelar a segurança de seus usuários. Em Minas Gerais, Grupo Rodap fortalece operação de transporte na Grande BH com ônibus Volvo de 15 metros. Um dos mais importantes operadores de transporte urbano de passageiros do Sudeste brasileiro, o Grupo Rodap está ampliando e fortalecendo a sua operação na Grande Belo Horizonte com ônibus Volvo. Sediado em Santa Luzia, na região metropolitana, o grupo adquiriu 6 unidades do chassi B270F de 15 metros, produzidos pela marca na fábrica de Curitiba, no Paraná. Operados pela Territorial Transportes, uma das empresas do Grupo Rodap, os novos ônibus já estão rodando em viagens que ligam o município de Santa Luzia à capital mineira. Estamos sempre investindo em novas soluções que tragam melhorias, seja para o conforto dos passageiros ou para tornar a operação de transporte mais eficiente, afirma Luiz Otávio Silveira, diretor de manutenção e suprimentos do Grupo Rodap. Mais uma vez, a Volvo oferece ao mercado uma opção para aumentar a capacidade de transporte, com uma alternativa versátil de produto para as empresas do setor, declara Paulo Arábia, diretor comercial de ônibus Volvo no Brasil. O B270F de 15 metros é o produto ideal para as operações urbanas em que o número de passageiros requer um ônibus maior que o de tamanho tradicional, de 12 metros, mas onde não é preciso um chassi articulado, de 18 metros. O chassi pode transportar até 50% mais pessoas que um veículo convencional. O B270F de 15 metros é uma importante opção nesse mercado. Ele adequa melhor a demanda de passageiros com um modelo específico de ônibus, trazendo mais flexibilidade para a empresa de transporte, destaca Tiago Vieira, gerente regional de vendas da Volvo. Os B270F de 15 metros da Rodap têm capacidade para até 110 passageiros. O pacote adquirido pela empresa contém ainda um importante dispositivo de segurança, uma vez que os ônibus estão equipados com freio auxiliar, retarder Telma, além de suspensão a ar, o que garante mais conforto para os passageiros. O B270F de 15 metros é um veículo versátil. Com seu terceiro eixo direcional, ele pode rodar nas vias segregadas, onde só articulados e biarticulados circulam, e também nas vias normais, ou em ambas. Essa versatilidade garante uma ótima opção para cidades que precisam de uma frota flexível com um custo operacional competitivo, explica David Figueiredo, gerente de vendas de ônibus da Treviso, concessionária da marca que fez o negócio com o Grupo Rodap. O chassi oferece alternativas de layout para 2, 3 e até 5 portas, o que facilita rodar tanto em rotas tradicionais como em corredores exclusivos. Outra vantagem para os operadores é transportar o mesmo volume total de passageiros com um número menor de ônibus. Os novos chassis do Grupo Rodap foram todos financiados pelo Banco Volvo, que faz parte da Volvo Financial Services, divisão responsável também pelo consórcio e seguro da marca. Você sabe o que é ser busólogo? O termo busólogo é muito usado hoje para se referir às pessoas que gostam de ônibus. Isso mesmo.
Da mesma forma que há pessoas que gostam de motos, de carros, de viaturas, de aviões, de caminhões, de veículos comerciais em geral, há também quem gosta de ônibus, assim como qualquer outro veículo. Para todos que gostam, a busologia é um hobby, praticado quase sempre nas horas vagas. Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitos busólogos acabaram perdendo o emprego, outros estão em casa aguardando o retorno das aulas, e isso tem levado muitos para as ruas fazer fotos dos poucos veículos que estão em operação, seja em âmbito rodoviário, seja em âmbito urbano. Além de ser uma distração em momentos tão difíceis, o hobby da busologia é uma válvula de escape para os problemas de muita gente. Todos sabem que muitos busólogos têm problemas em casa, no trabalho, na vida em geral, e o hobby é uma forma de arrefecer um pouco a mente diante de tantas dificuldades do dia a dia. Não importa se a foto é feita com uma câmera ou com um celular, o importante é registrar aquele ônibus que passa de vez em quando, ou quando um determinado está em outra linha. Há também o objetivo de reencontrar amigos, falar sobre o que muita gente acha loucura ou não está pronto para ouvir dentro da nossa própria casa, que é ônibus. Nesse processo todo, o bom relacionamento com os motoristas dos ônibus e com as empresas prestadoras dos serviços. Sem os motoristas e sem as empresas, não há hobby, não há busologia. As empresas são uma peça fundamental nesse processo, até porque os ônibus são delas. A nós, busólogos, cabe prezar pelo bom relacionamento com todos. O hobby é uma diversão, e não um comércio. Usar o hobby para fins próprios, vender produtos com o único intuito de tentar se enriquecer é no mínimo absurdo. O dinheiro de vendas de produtos relacionados ao hobby teria muito mais utilidade se fosse usado para ajudar famílias de motoristas que estão parados e passando por dificuldades. Isso sim é fazer hobby, ajudar uns aos outros, e não querer fazer promoção pessoal. O momento é de ajuda mútua, e não fazer aglomerações em eventos. Que tal fazermos um hobby melhor? Vamos nessa! O Bom Dia Transporte vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tenha um bom dia e um ótimo final de semana e um forte abraço.